Eu tenho certeza que ninguém nunca explicou para você a diferença entre fraude contra credores e fraude à execução desta forma, e é isso que a gente vai falar objetivamente de maneira rápida em poucos minutos aí para você não perder seu tempo, ok? Então vamos lá, fraude contra credores. Então vamos deixar assim, ó, fraude contra credores. E temos aí a fraude à execução. Vou deixar assim, ó. Temos também a fraude à execução fiscal, só que essa é muito simples. Trata-se de uma fraude a uma execução fiscal, o próprio nome já diz, né? Então, você tem aí um imposto sendo cobrado, por exemplo, um IPTU, um ISS, alguma coisa nesse sentido, e aí acontece essa fraude à execução. Mas o importante para nós é saber essa diferença. E, como eu falei que ninguém nunca explicou dessa forma, vamos imaginar aqui uma linha do tempo. Só um resumo geral aí sobre a fraude nesse sentido é que o devedor ele desfaz do bem. Ele vende, por exemplo, o nosso canal é de imóveis, né? Então temos aí um bem imóvel que é vendido e aí convertido em dinheiro para ele, né, de certa forma, e aí com o dinheiro ele faz o que ele quiser. Ele gasta o dinheiro e aí o credor não tem nada para receber, não tem nada para executar, né, para converter em dinheiro. Então é isso. Fraude contra credores, pessoal, ela vai acontecer nesse seguinte sentido. Imagine que nesse momento aqui começou um processo de execução. Processo de execução, certo? Então, essa linha do tempo aqui, nesse momento começou esse processo de execução. E aí o imóvel foi vendido nesse momento aqui, por exemplo. Já tinha um processo de execução em andamento, certo? Então aqui a gente já fala em fraude à execução, simples assim, ok? Agora vamos imaginar que o imóvel foi vendido nesse momento aqui. Então aqui a gente fala em fraude contra credores, porque nesse momento existia a dívida. Ok? No nosso exemplo, a dívida ela começou aqui, ó, ok? Então, o início da dívida, E aí, nesse momento, foi vendido o imóvel e aí constatou-se a insolvência do devedor, porque a fraude de execução é isso. É quando você, não é o problema você vender um imóvel sendo executado. Não, o problema não é isso. O problema é, às vezes, você vendeu todo o patrimônio que você tinha. No caso que o devedor tinha, né? Ele vendeu todo o patrimônio, ficou sem nada. Esse é o problema. Então, ele poderia sim vender um imóvel aqui e não ser nem fraude de execução e nem fraude contra credores. A questão é que ele tem que ter mais patrimônio, certo? Então, essa aqui é a questão, ele teria que ter mais patrimônio, aí não seria nenhum dos dois. Mas se ele vendeu um imóvel e aí, no momento em que o credor foi procurar bens, ele não encontrou nada, ó, ele encontrou isso aqui, zero, então é sim a fraude à execução ou fraude contra credores se ocorrer a venda do bem imóvel nesses momentos, ok? Por isso que você tem que ficar muito esperto, aí, muito ligeiro junto ao seu cliente quando ele for procurar a sua orientação para fazer a compra de um imóvel. Você precisa analisar todas essas questões, porque tanto aqui quanto aqui pode sim acontecer a nulidade do negócio, pode acontecer. Aqui, por exemplo, ainda não existe a execução em andamento, mas o credor, se já existia dívida nesse ponto, né, conforme a nossa linha do tempo aqui, ele poderia inclusive entrar com uma ação pauliana para poder anular esse negócio. Ele poderia fazer isso, ok? Então é muito importante que você oriente bem o seu cliente no momento de comprar um imóvel, certo? Espero que tenham gostado desse vídeo rápido, curtinho, mas que trouxe aí uma informação de grande relevância para você. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Até a próxima!